A crise financeira das universidades estaduais paulistas reacendeu um debate antigo sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas brasileiras, exemplo do que ocorre em muitos países. Nós trouxemos esse debate para o programa Ensino Superior de hoje, com dois convidados que têm posições diferentes sobre o tema. Dois professores do Instituto de Física Gleb Vatagem da Unicamp, Leandro Tessler e Carlos Henrique de Brito Cruz, que também é diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e já foi reitor da Unicamp. Bom, eu sei que, pelo menos acredito que não é o momento certo, o momento que você está falando de crise da universidade, a universidade precisa de dinheiro, falar sobre cobrança de mensalidades, talvez isso não seja uma coisa compatível. Mas o debate está colocado e a questão é essa. Queria saber a opinião. Primeiro, a opinião de vocês dois sobre isso. É bom cobrar dos alunos que frequentam universidades públicas mensalidades? Eu acho que não é. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, a Constituição brasileira estabelece que o ensino superior público é para ser gratuito. Tá. E estabelece isso por alguma razão. Superior não, todo o ensino, né? A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, todo o ensino. Então, e isso foi alvo de um debate grande naquela época, mas adicionando ao argumento de que, porque esse argumento da Constituição é importante, porque aqui no Brasil todo mundo tem essa mania de que tudo vai ser rediscutido todo ano. Tem que mudar a Constituição. Então, você fez a Constituição, vive com ela, mas tá bom, é mais formal. Mas tem um argumento também que você criar mensalidade, você com isso vai estar criando mais um obstáculo para as pessoas chegarem ao ensino superior. E o que o Brasil precisa é menos obstáculo para as pessoas chegarem ao ensino superior. Então, eu acho que não tem justificativa para isso. E, inclusive, a sua abertura fala crise nas universidades estaduais paulistas. Eu acho que a abertura está exagerando um pouco, porque tem uma crise em uma universidade estadual paulista, elas se que reuniram é a USP. e resolveram suspender Não é os reajustes dos professores. Não deram reajuste, mas isso é uma coisa diferente. A USP tem um comprometimento com a folha de pagamento que é maior do que 100%, as outras duas estão abaixo de 100% em valores que já estiveram no passado e sobreviveram e viveram com isso. Então, também não deve aumentar o tamanho do problema para querer encaminhar uma solução. E você, Tessler? Eu tenho uma visão um pouco diferente. É claro que a Constituição, como foi lido aqui, não permite hoje que as universidades públicas cobrem, mas a Constituição é um acordo entre os cidadãos, quer dizer, isso eu acho que pode sim mudar, não deve ser revisto todo o tempo, mas é um assunto que pode ser debatido. Então, a gente está debatendo ideias aqui, não pode cobrar, né? E eu entendo que tem que trazer a coisa um pouco para um nível mais perto da realidade, né? Primeiro, sempre se confunde público com gratuito quando se fala de ensino superior. Quer dizer, eu já vi gente importante da educação superior brasileira absolutamente surpreso quando descobre que em outros países o ensino público é pago. Então, essa confusão do serviço público com gratuito é uma coisa que precisa separar. E é claro que cobrar pelo ensino superior público não vai resolver crise financeira de universidade alguma, né? Porque não é assim que a coisa funciona. Por outro lado, hoje, o ensino superior público é bastante excludente no Brasil. Quer dizer, apesar de estar aberto para todos os cidadãos, nós temos um filtro de entrada, que pode ser o Enem, pode ser o vestibular, que acaba selecionando um recorte social diferente do que sai do ensino médio. E essas pessoas que passarem pela experiência do ensino público, do ensino superior, pode ser público ou não, mas que passarem pela experiência do ensino superior, vão ter um bônus salarial quando eles terminarem essa experiência. E isso está mostrado. Para o caso do Brasil, em média é 12% por ano de ensino superior. Em algumas áreas é muito mais do que isso, em algumas áreas é menos do que isso, mas em média 12%. Então, me parece que, do ponto de vista de justiça social, os estudantes podem e devem contribuir com parte do financiamento da formação que vai trazer esse benefício para eles. Mas você veja só, tem uma coisa, primeiro tem uma coisa que acho que não é precisa aí. Não é o ensino superior que é excludente, o que é excludente é a má qualidade do ensino básico. Sim, mas é uma realidade. Não, mas não é o ensino superior que está excluindo. O que exclui as pessoas, muita gente no Brasil, de frequentar o ensino superior, justamente porque é gratuito, qualquer um poderia frequentar. Sim. Inclusive, de novo, recorrendo à Constituição, diz ali que o acesso aos níveis superiores de ensino deve se dar de acordo com a capacidade de cada um. E justamente, sendo gratuito, cumpre isso aí.
O que acontece é que o ensino básico tem uma qualidade que é heterogênea demais e fraca demais na maioria dos casos. Então, isso é que exclui as pessoas. Então, essa história de, vai cobrar o ensino superior para fazer ser menos excluído, não vai, porque você não vai fazer as pessoas que cursam ensino básico fraco saberem mais porque você foi cobrar das pessoas lá adiante. Não muda a raiz do problema. Quer dizer, a raiz do problema no Brasil, do assunto exclusão no ensino superior, o Brasil se dedica a inventar soluções supostamente mágicas sem tratar do que é o problema. O problema é que as crianças que vão no ensino básico não aprendem o que tem que aprender no ensino básico. É isso. Aí inventa a cota, começa a inventar que tem que cobrar, que não vai ter exclusão, mas não é isso. O problema é arrumar como é que funciona o ensino básico. E a segunda coisa, Leandro, você fala esse negócio do bônus. Se o argumento for bônus, então deveria cobrar todos os níveis de ensino, porque cada nível de ensino tem um bônus salarial para a pessoa. A pessoa que cursa 4 anos tem mais salário do que a pessoa que cursa 0. Quem cursa 8 tem mais do que quem cursa 4. Então, não é E a questão da argumento... justiça social, professor? Qual é a justiça social de cobrar o ensino superior? Justiça social deve existir, e o lugar de fazer justiça social é na estrutura tributária do país. Não é em cada uma das atividades que tem no país, porque se o brasileiro tem uma crítica de que o imposto no Brasil é regressivo, e eu concordo com essa crítica, precisa mudar a estrutura tributária. Faz a pessoa rica pagar mais imposto ainda do que paga e faz a pessoa pobre pagar menos imposto. Mas não é para você, não dá certo você ir em cada uma das atividades e querer fazer justiça social com essa. Mais ainda, não é que é ir em cada uma das atividades. Não, mas veja, não tem um debate no Brasil sobre ir em cada uma das atividades do Estado e fazer justiça com essa. Só tem um debate sobre uma atividade, que é o ensino superior. Ninguém fala sobre como é que vai fazer na saúde, como é que vai fazer no ensino médio, no ensino fundamental, etc. Quer dizer, tem uma discussão totalmente distorcida sobre esse negócio. Quer dizer, é até uma coisa, eu acho um pouco impactante. Como é que uma das poucas coisas que o setor público do Brasil fez bem, porque o ensino superior público é claramente melhor que o ensino superior privado, e muitas universidades e muitas instituições de ensino superior público são competitivas mundialmente. Uma das poucas coisas que o Brasil fez bem no setor público, agora os brasileiros se dedicam a arrumar jeito de destruir, de inventar que vai pagar, que não vai financiar, que dá benefício para os ricos, que não sei o quê, quando na verdade é uma coisa que está dando benefício para o país inteiro, não está dando benefício para os ricos. Eu queria entender, só o professor disse que não resolveria o problema, por exemplo, da USP. Qual seria o benefício, então, de cobrar? O que a universidade, a sociedade faria com esse dinheiro, professor? Eu acho que tem duas coisas, também tomando o que o Brito falou. Primeiro é que tem uma diferença entre o ensino básico e o ensino superior. O ensino básico é universal, quer dizer, não tem uma prova de entrada para o ensino básico. Ele está aberto para todo mundo, enquanto o ensino superior tem um filtro de entrada. Eu acho que o grande problema do ensino superior é vagas. Quer dizer, nós temos um número de vagas muito restrito, em particular vagas públicas muito restritas. E nós temos um orçamento limitado. O ensino superior paulista público é financiado por um imposto que a gente paga, que é o ICMS, é um percentual do ICMS, que é um imposto igual para todo mundo. Quer dizer, então, nesse sentido, sim, o ensino superior público paulista é uma transferência de renda de todo mundo que paga esse imposto para quem está na universidade. Sem justiça social, como disse o professor. Sem justiça social, nesse caso. Então, quais são as vantagens de se cobrar? Primeiro é que você pode passar parte do orçamento que está entrando nas universidades e típica, quer dizer, os números que estão circulando são os mais diversos. Eu sempre penso no padrão internacional de boas universidades públicas é ter até 20% do orçamento vindo de pagamento de mensalidades. Né? É curioso, a palavra em português é propina para esse. É uma palavra que meio não usada aqui no Brasil. Né? Mas, quer dizer, 20%, até 20% do orçamento vem do pagamento de mensalidades ou de anuidades e o resto vem de outras fontes. E o Estado é um financiador muito importante sempre. Né? Então, uma vantagem é você poder desonerar o Estado de 20% que ele pode usar, ou deve usar, para aumentar o número de vagas no ensino superior, de diferentes formas. Eu acho que a Univesp, por exemplo, é um bom exemplo de outra maneira de se trazer estudantes, aumentar o número de vagas usando recursos do Estado. Né? Então, poder usar parte desse recurso para aumentar vagas, que eu acho que é fundamental,
E outra tem um lado que a gente nunca menciona, mas quem vive o dia a dia do ensino superior tem claro isso, é o comprometimento dos estudantes. É claro que um grande número de estudantes são comprometidos com aprender, mas uma reprovação numa disciplina no ensino superior público paulista não significa nenhuma punição para o estudante. Ele simplesmente se matricula de novo e está lá fazendo o curso de novo. Isso tem um custo para a universidade, tem uma consequência estrutural e nunca o estudante se sente parceiro disso. Quer dizer, ele vê como um direito dele forçar como ele achar que deve. Agora, essa cobrança que se fala, o debate sobre a cobrança não é uma cobrança igual para todos, seria uma cobrança para quem pode pagar, enfim. Todos os lugares onde se cobra pelo ensino superior público têm sistemas de assistência social importantes, de diferentes formas. Alguns países é na forma de bolsas, outro através de uma escala progressiva de pagamento. A Itália tem 10 faixas de pagamento, quer dizer, depende do país. Eu não quero entrar nos detalhes porque eu não saberia como entrar nos detalhes. Eu só estou sempre discutindo o princípio que eu não acho errado, eu não acho que ensino público deva ser sinônimo de gratuito. E cobrar pelo ensino público superior não significa privatizar o sistema. São duas porque coisas. não vai sair na mão de uma empresa privada. Até agora aqui ninguém falou que era privatizar. Não, sim. Não, mas o a ensino Mas é o que se falado. coloca. Não, mas é que a história de... O debate está colocado mas isso na aí é uma imprensa. coisa abaixo da crítica. O ensino... A história de que público não é sinônimo de gratuito, isso não é justificativa para você fazer um ensino superior público ser pago, tá certo? É só uma afirmação Isso não é de que... vantagem nenhuma, professor. Não é que eu não vejo vantagem nenhuma. Você pode, a vantagem Isso que eu veria, o que talvez aconteça, seja essa coisa a qual o Leandro se referiu, que é o estudante se dedicar um pouco mais. Tá certo? Embora eu acho que já o motivo que na maior parte das carreiras ele tem para se comprometer é o benefício que ele vai ganhar quando ganhar o diploma e quando tiver um currículo bom e etc. Mas tá bom, acho que isso eu posso concordar. E o financiamento Mas onde eu não da concordo universidade? é que isso aí não vai fazer efeito nenhum no financiamento das universidades, porque, de novo, como o Leandro disse, ficam fazendo essas contas mirabolantes sobre quanto vai arrecadar, não sei o quê, e cada um aparece com um número diferente. Quer dizer, se você, por exemplo... São mirabolantes mesmo, né? Isso, então, se você, por exemplo, fizesse a conta, supondo que num país que nem os Estados Unidos, as pessoas, em média, pagam o quanto custa para a pessoa cursar a universidade, é 8% da renda per capita do país. Tá. Se você aplicar isso numa universidade que nem a Unicamp, você vai arrecadar 30 milhões por ano. O orçamento da Unicamp é 2 bilhões. Quer dizer, não vai aumentar o número de vagas, você vai criar uma coisa enormemente complexa, uma discussão, um sofrimento enorme, se fosse fazer uma coisa assim. Porque como é que é? Quer dizer, você está num país que já tem o ensino superior pago, as famílias se organizam para pagar os filhos. Como é que é? Você vai chegar no Brasil e falar, a partir de 2016 vai ser pago, e as famílias que têm o jovem com 17 anos, como é que vão fazer? Elas não economizaram dinheiro durante 17 anos para pagar a universidade do filho. Quer dizer, é uma Mesmo, coisa mas e se houver essa cobrança discriminada sei lá, mesmo por faixa assim, de renda? é que mesmo assim, mesmo no caso dos Estados Unidos, que tem isso, na Inglaterra, que tem isso, e muitos outros países, muitos outros países. é bem documentado que o fato de ter a anuidade representa um obstáculo ao acesso das pessoas ao ensino superior. Sempre representa um obstáculo. Então, não tem razão para você criar um obstáculo que vai trazer benefícios muito limitados para o sistema. Não é uma coisa que... Faria muito mais sentido, em vez de a gente estar gastando tempo discutindo sobre se vai pagar ou se não vai, ou se uma universidade que tem orçamento de 2 bilhões vai arrecadar 30 milhões, a gente devia estar discutindo como é que faz para o ex-aluno doar para a universidade, que ela pode arrecadar um dinheiro muito maior do que esse. Como é que faz para o aluno que se forma na universidade ser melhor formado, ter que estudar mais, ter critério acadêmico mais exigente, etc. Como é que faz para o sistema de ensino superior público brasileiro ser mais eficiente no seguinte sentido? Não tem que todas as universidades do Brasil serem universidades de pesquisa, onde todos os professores são de dedicação exclusiva. Tem que ter um sistema para selecionar quando é que merece ter dedicação. Aí você vai estar falando de valores que são vários bilhões de reais. Aí você está falando de valores que vão fazer um efeito no sistema. Mas essa discussão sobre ensino superior
público ser pago ou não ser pago é completamente um desvio do problema. É uma coisa que tira os assuntos importantes da pauta de discussão. Professor, na comparação, sempre que se fala em cobrar no Brasil, a gente lembra dos Estados Unidos, por exemplo. Eu queria entender o que realmente faz sentido a gente comparar, o que daria para comparar, como funciona lá e que poderia ser trazido para cá, o que não faz nenhum sentido, e o que é muito mais, talvez, o mau conhecimento de como funciona o sistema universitário americano e que se imagina que todo mundo paga, então é só importar isso para o Brasil. Eu queria ouvir os dois sobre isso. Eu acho que tem... Claro que o Brito mencionou que tem outros assuntos que são talvez mais importantes. Eu concordo plenamente, mas a gente está talvez não, desse com certeza assunto. Mais importante. Não são mais a gente importantes. devia estar falando desses. Verdade, concordo. Mas eu acho que isso não exclui a discussão do pagamento do ensino superior, porque virou um princípio. A gente sempre tem que lembrar que 75% dos estudantes de ensino superior de graduação no Brasil pagam já pela sua educação e, às vezes, em cursos de qualidade mais do que duvidosa. Quer dizer, então, a sociedade já se preparou para pagar. Eu passei por uma situação completamente constrangedora quando coordenava o vestibular da Unicamp, que eu fui falar sobre a Unicamp, na periferia de Campinas, e um estudante de uma escola pública levanta a mão e pergunta: e quanto a gente paga para estudar na Unicamp? Quer dizer, na realidade dele, as pessoas pagam para acessar o ensino superior. Quer dizer, isso vem do processo excludente que a gente tem na entrada. E cota, eu concordo que não resolve esse problema, porque cota é uma maneira da gente mascarar. Cota não aumenta a vaga. Eu acho que o que a gente precisa pensar também, aumento de vagas, e para isso custa dinheiro. Parte desse dinheiro pode vir do pagamento de taxas escolares. E a questão do ensino americano? Bom, nos Estados Unidos, o que o Brito falou, as famílias já sabem que se elas querem mandar seus estudantes para ensino superior, elas vão ter que pagar. Agora, esses pagamentos são diferenciados. Uma universidade topo privada, sem fins lucrativos, Ivy League ou equivalente, vai custar tipicamente $50 mil por ano. Uma universidade pública vai custar alguma coisa entre 5 e 10 mil dólares por ano. Tem uma escala de pagamentos aí. Agora, o que tem que ter em mente também, você está falando dos exemplos da tendência internacional, é que tem uma tendência internacional em direção ao ensino gratuito. Por exemplo, há poucos meses, o governador do Tennessee anunciou que, a partir de 2014, todo o Community College no Tennessee vai ser gratuito. Tem vários outros estados americanos discutindo e tem inúmeras campanhas nos Estados Unidos sobre ensino superior público gratuito. A Alemanha, que botou a taxa, como é que chama, anuidade, há alguns anos, no ano passado anunciou que ia zerar e, a partir de 2014, deixou de pagar por argumentos dos quais a gente falou aqui. Muito complicado de cobrar, complicado de ficar avaliando se a pessoa é capaz de pagar ou não é. Isso custa dinheiro e eles têm outras coisas mais importantes para fazer. Então, você veja, não é uma... Na verdade, ensino superior pago, público pago, que gere receita, que faça efeito, do ponto de vista disso que o Leandro falou, que é aumentar o acesso ao ensino superior, acontece em poucos lugares do mundo. Acontece na Ásia, em alguns lugares da Ásia, e acontece um pouco nos Estados Unidos, onde, se for fazer a conta, é esse percentual que ele falou, é 20%. Tá certo? No geral do ensino superior público norte-americano, se você fizer a conta, a anuidade corresponde mais ou menos, depende da época, no ano da crise lá chegou a 28%, mas é perto de 20% do total do dinheiro que a universidade tem. Então, você não está falando de dobrar as vagas do ensino superior. Então, não dá para começar essa discussão falando que isso aí vai resolver o problema da exclusão no ensino superior, porque 20% não mas resolve. Isso não é uma parte, eu pergunto, mas isso não é uma parte da solução? Não pode ser uma parte da solução? Não é, primeiro... Como o senhor falou, então, na sequência, o cara sai da universidade e paga, retorna o dinheiro para a universidade. Isso não... Não, então, mas é que não é uma parte, porque quando você faz a conta direito, você vai ver que não vai chegar nesses 20% aqui no Brasil, porque o custo de fazer ensino superior bom é um número que é mais ou menos constante no mundo. Não é um número que cada país tem o seu. O que você chama de ensino superior bom é ensino superior que tenha incluído pesquisa e pós. Não, é ensinar, é formar, por exemplo, engenheiro que sabe projetar e fazer um avião e que você tem coragem de voar no avião. Tá certo? Vamos definir assim. Tá bem. Tá certo? Então, isso tem um custo que não é um custo que no Brasil é pouquinho, nos Estados Unidos é grande. É um custo mais ou menos determinado. Agora, a capacidade das pessoas de pagar depende sim do lugar, porque depende da renda per capita do lugar. O Brasil tem renda per capita baixa, então quanto dinheiro, quanta contribuição você vai conseguir ter para esse custo que é universal
é muito menor no Brasil do que é nos Estados Unidos, ou do que é na Inglaterra, ou do que é, sei lá, que outro país europeu tem pagamento sério de anuidade. Nenhum que eu consiga me lembrar agora, tá certo? Mas vamos falar Coreia. Mas é isso, quer dizer, você não vai conseguir, num país que tem renda per capita de 11 mil dólares, como o Brasil, fazer uma contribuição razoável, que eu estou entendendo que todo mundo aqui está querendo falar de contribuição razoável. Uma contribuição razoável com que aumente bolsas, substancialmente as vagas no ensino superior. Não vai fazer. A maior parte da matrícula está no setor privado. Mas você acabou de dizer que é de má qualidade. Nem sempre. Não queremos fazer qualidade. pagarem para ter O detalhe que ele falou é que é de boa qualidade. Mas essas instituições não recebem os outros 80% do Estado, elas recebem zero do Estado, Não, quase zero do não, Estado. porque o Quase ProUni zero. fez um aumento de matrículas em universidades que tem vaga que ninguém quer ir, que ninguém quer pagar e o governo brasileiro está pagando. E essa aí nós não estamos discutindo. Eu quero dar um passo para trás aí, quer dizer, tanto na Alemanha o acesso ao ensino superior não é tão excludente quanto no Brasil e os community colleges nos Estados Unidos é onde ocorre a inclusão social. Mas então de são novo, dois exemplos Leandro, que são universais. Mas de novo, é que você não está certo, você está assumindo que a exclusão é criada no ensino superior. E não é. A exclusão é criada na má qualidade do ensino básico. Por exemplo, você poderia me devolver o argumento dizendo, mas então vamos cobrar essa anuidade para fazer financiar o ensino básico. É peanuts, tá certo? É insignificante, não vai fazer efeito nenhum. Quer dizer, se quiser fazer educação melhorar no Brasil, tem que parar de ficar com essa discussão se o ensino superior público vai ser pago ou não vai ser pago e discutir como é que faz para melhorar o ensino médio, básico. Como é que faz para ter mais gente indo no ensino médio, como é que faz o ensino básico ser de melhor qualidade, os meninos e meninas aprenderem português, matemática, inglês, geografia, para poderem entrar nas universidades melhores de acordo com a sua capacidade. Tem uma outra questão também, porque se você fizer isso, não vai ter vaga para todo mundo na universidade. Vai ter vaga para os melhores. É assim que tem que ser. Em todo lugar do mundo é assim. Todo lugar não, estou exagerando, porque tem certos países que já estão chegando perto de universalizar o ensino superior. Inclusive, nesses, também está em pauta a discussão sobre tornar gratuito. Porque é universal. Exatamente. É universal, Claro, quando chegar lá, eu concordo. Mas acontece que no Brasil, você está num número que é mais ou menos 17% de entrada. Agora, você faz pela capacidade. Aí sim, você vai criar oportunidade para as pessoas de menor renda, porque elas tiveram a chance educacional. Quer dizer, o verdadeiro bônus educacional não é esse bônus de o cara fez 5 anos de ensino superior e ganha 12% a mais. Bônus educacional de verdade é o jovem fazer um ensino básico público, gratuito, bom, e aí entrar numa boa universidade. Isso que seria o bônus. Isso aí que a gente deveria perseguir, querer ter. Utópica. Claro que eu gostaria que isso acontecesse. Não é utópico ter boa educação básica. Tantos países têm boa educação básica. Utópico é uma coisa que você não consegue ter. Nossa, essa aí consegue. Há uma certa má vontade, talvez, com o ensino superior. Eu estou pensando nisso porque na semana passada o reitor da USP mandou um e-mail para todos os estudantes e ele chama atenção para um cuidado necessário na visão dele, que é, nessa discussão do orçamento que está em 105%, há o risco de se tirar a credibilidade dos administradores da universidade, ou, na verdade, da comunidade acadêmica de fazer a gestão. O senhor vê um risco disso também, né? Esse debate ficar um pouco enviesado? Não, totalmente tem esse risco. Quer dizer, toda vez que o ensino superior público enfrenta situações de dificuldade de financiamento, em algum momento entra na pauta qual é a qualidade da gestão daquele dinheiro, tá certo? E é legítimo que entre na pauta. As universidades têm que ser capazes de se defender disso ou de mostrar que criaram mecanismos que vão evitar as más práticas de gestão que eventualmente tenham acontecido, porque a universidade não é perfeita tanto quanto a empresa também não é perfeita. Tem muita empresa que encontra problema de gestão e fica em dificuldade financeira. O que eu acho que está acontecendo é essa situação que aconteceu na Universidade de São Paulo, deles fazerem um excesso de comprometimento em despesas que são permanentes, que não são fixas, tá certo? E que aí são despesas que uma vez que entra na sua conta de despesas, você não tira de um ano para o outro. Então ali eles vão precisar de achar uma maneira de, primeiro, resolver a situação que tem atualmente e, segundo,
demonstrar que não vão deixar isso acontecer no futuro. Agora, isso não tem nada a ver com o ensino ser pago ou não. Não, Isso é tem, uma questão administrativa. não tem, mas tem, né? Tem porque o assunto entrou na pauta e por causa disso, porque aparece um monte de mágico dizendo, cobra dos alunos que resolve. Mas ninguém faz a conta para ver que 5% do orçamento da USP significa 250 milhões de reais. E você não está falando de 5%, se falar de 20%, você está falando de R$1 bilhão. Você não vai arrecadar R$1 bilhão de reais. A impressão que dá no debate é que, como o professor Brito disse, algo que funciona, que tem muitíssimos méritos, num momento específico, parece que as universidades estão falidas, enfim, não funciona desse jeito, tem que botar abaixo e reformar tudo. Não é isso, né? Não, ao contrário, quer dizer, é preciso reconhecer que tem uma situação difícil, especialmente difícil na Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, é preciso também reconhecer que, como eu disse aqui, o ensino superior público é uma das coisas boas que o Estado brasileiro fez, tá certo? Especialmente em algumas universidades públicas brasileiras, é surpreendente que sejam tão boas pelo custo que elas têm para os brasileiros. Porque se você comparar o custo de qualquer uma das 10 melhores universidades brasileiras que frequentam rankings mundiais com o custo das universidades com as quais elas competem, o custo das universidades no Brasil é muito menor. Certo? Então é uma coisa a ser comemorada, em vez de ser castigada. Professor, ficou convencido ou não? Não. Quer dizer, claro que tem um benefício social da gente ter as universidades públicas, mas esse benefício parte é social e parte é individual. E por isso que, de novo, eu não estou discutindo números ou quanto. Eu acho que, como um princípio, não é errado moralmente que o beneficiado pessoalmente pela passagem pela universidade pública, como eu passei, o Brito passou, você passou, né? Que a gente devolva parte disso e viabilize uma expansão de vagas no ensino público superior. Que a gente devolve contribuindo para o desenvolvimento do Brasil em valor muito maior do que o custo dos cursos que a gente frequentou. Então, não tem ninguém não contribuindo. Mas você contribui para o país, não contribui para a universidade. Essa é a questão. Né? Enfim, eu acho que a questão vamos fazer um sistema da gente fazer doação para a universidade. Os ex-alunos vão fazer a doação. Aquele que é mais rico doa mais, que é mais pobre doa menos. E tem gente que quer doar e é difícil, né? É difícil? Não é que é difícil. A universidade recebe com facilidade, mas o que não tem no Brasil é o sistema de benefício fiscal que tem nos Estados Unidos para quem quer doar para a universidade. Faz para mim um sistema que na hora de eu declarar o imposto de renda, em vez de eu doar para uma empresa privada fazer um teatro que registrou na lei cultural, eu possa doar para a Unicamp ou para o ITA, eu dou com a maior alegria todo ano. Muito bem, senhores. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ensino Superior. Espero vocês numa próxima. Obrigado.